Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula falaremos sobre o MMC, Microsoft Management Console, console de gerenciamento Microsoft no Windows Server 2008 R2. Bem, o que é este MMC? O MMC é uma espécie de framework que hospeda e permite executar ferramentas administrativas. Essas ferramentas que vocês veem aqui na pasta Ferramentas Administrativas é uma espécie de console sobre qual as ferramentas administrativas são exibidas, basicamente. Tá? Então, o que você faz com esse MMC? Você cria, você grava, tá? você junta, você abre as ferramentas administrativas. E você faz isso utilizando módulos que a gente chama de snap-ins. Na verdade, dentro do MMC, você chama a ferramenta administrativa de snap-in. Tá? O que é um snap-in? Vamos colocar aqui, Notepad. Snap-in é uma ferramenta administrativa qualquer, um módulo, um nome geral que você dá para as ferramentas administrativas. Você pode adicionar snap-ins a um console MMC. Dessa forma você pode criar consoles MMC personalizados. Então, criando consoles personalizados. Bom, qual é a utilidade disso? Veja, clicando em iniciar ferramentas administrativas, você vai ver um monte de ferramentas aqui dentro. Vamos supor que eu queira usar uma delas, usuários de computadores do AD. Então eu preciso vir até aqui, ferramentas administrativas, e clicar nesse item para abrir usuários de computadores do AD. Se eu precisar abrir também o DNS, tenho que fazer o mesmo caminho, vir até aqui e encontrar o DNS, diretiva de grupo, impressão e assim por diante. Com o console MMC eu posso criar um grupo que englobe essas ferramentas todas, tá, num único atalho. Então basta abrir uma janelinha e eu já tenho todas as ferramentas lá dentro. Mais ou menos parecido com o que é o gerenciador de servidores. Tá? Porém, eu posso escolher quais ferramentas estarão disponíveis e que terão toda a funcionalidade prontinha para você utilizar. Tá? Então vamos ver. O console, esse tal de console MMC, ele pode ter um ou mais snap-ins. Tá? Você pode colocar quantas você precisar ou quantas você quiser. E você pode criar o seu próprio console personalizado. Tá? Quando você salva o console, ele é salvo com a extensão .msc, que deve ser familiar para você. Se você já digitou, por exemplo, o comando dsa.msc, você deve ter percebido que esse comando ele abre o Active Directory. Portanto, já existem vários consoles na sua máquina. As ferramentas administrativas são exibidas sobre consoles que têm esse formato aqui. Tá? Então, vamos fechar esse AD. Então, vamos ver como é que você cria um console. Para isso, você digita o comando MMC. Tá? MMC significa Microsoft Management Console. Console de gerenciamento Microsoft. Então vamos colocar o comando MMC na caixa executar. MMC. Tá aí. Está aberto um console em branco. Veja, não temos nada dentro desse console. Tá? Você tem aqui do lado a raiz do console, à esquerda, o painel central vazio e à direita o painel de ações. Tá? Bom, como é que eu trabalho com esse console? Vamos clicar aqui em Arquivo. Aqui você tem os itens Adicionar ou Remover Snap-in e você tem Opções. Tá? Para você adicionar um item aqui dentro desse console, basta adicionar ou remover Snap-in ou pressionar a sequência de teclas Ctrl M. Então vamos fazer isso. Ao clicar em Adicionar ou Remover Snap-ins, ele mostra uma lista dos Snap-ins que eu tenho disponíveis. Tá? Eles serão adicionados aqui na raiz do console, diretamente na raiz do console. Você pode criar pastas também aqui na raiz do console para organizar melhor os seus snap-ins, por exemplo, por categoria, se você quiser. Tá? Então vamos supor que eu queira o backup do Windows Server. Eu seleciono o backup, clico em adicionar. Aí ele pergunta, esse backup vai ser usado para gerenciar esse computador local ou outro computador na rede. Então você ainda pode escolher qual máquina vai ser gerenciada por aquele snap-in.
E o interessante é isso. Você pode adicionar várias vezes a mesma ferramenta, tá? E em cada vez que você adicionar, você pode configurá-la para gerenciar um computador diferente. Muito legal, né? Bom, eu quero que esse backup seja do computador local, que é o computador onde o console é executado. Então, marco o computador local e clico em OK. Apareceu backup do Windows Server. Vou colocar também, deixa eu ver aqui, usuários e computadores do AD, que é bastante útil, e o gerenciamento da diretiva de grupo. Esses 3 itens. Vamos supor que eu uso muito esses 3 itens e quero um atalho para utilizá-los. Então, eu adicionei os 3 aqui. Tá? Vou clicar em OK. Pronto, os 3 itens estão aparecendo aqui no meu console. Tá? Quando eu clico em Backup, ele mostra a telinha do backup, olha só, com a funcionalidade toda dele. Legal. Se você clicar em usuários e computadores do AD, mesma coisa. Ele mostra o seu domínio e gerenciamento de diretiva de grupo. Ele mostra os itens que você possui com a funcionalidade completa. Beleza? Uma vez feito isso, uma vez adicionadas as ferramentas, você pode salvar esse console. Tá? Só clicar em arquivo e salvar. Antes disso, você tem algumas opções que podem ser configuradas. Tá? Então, arquivo, opções. Dentre as opções disponíveis, nós temos os modos de console. Tá? Temos 2 modos principais. Um a gente chama de modo de autor e outro de modo de usuário. O modo de autor é o modo padrão. Tá? No modo de autor, você tem toda a funcionalidade do console habilitada. Então, você pode adicionar e remover snap-ins, você pode salvar o console, você pode exibir os snap-ins, criar janelas, etc. Tá? Então, você tem toda a funcionalidade habilitada no modo de autor. Então, se você salvar o console agora no modo de autor, as pessoas vão poder criar janelas, adicionar e remover snap-ins, etc, etc. Já o modo de usuário se divide em 3 tipos: acesso completo, acesso limitado com várias janelas e acesso limitado com janela única. No acesso completo, o usuário ele pode criar janelas, pode salvar o console e, obviamente, exibir os snap-ins que você adicionou. Tá? O usuário só não consegue adicionar e remover snap-ins novos. Tá? Ele tem total acesso à árvore. Se você utilizar um acesso limitado com várias janelas, o usuário pode exibir múltiplas janelas no console, mas ele não consegue adicionar ou remover um snap-in. Fica meio que travado, protegido. Tá? O console MMC ele fica protegido. E já no modo de usuário com acesso limitado, janela única, o usuário só pode exibir uma janela do console. Então ele não consegue abrir 2 ou mais janelas simultaneamente. Tá? E também não pode adicionar ou remover snap-in. Então são 3 modos, digamos assim, protegidos, tá? Que impede que você altere a estrutura básica do snap-in que você criou, ou que um usuário altere, porque você pode fornecer para o usuário o console para que ele faça um gerenciamento básico do sistema. Beleza? Aqui embaixo você pode marcar para não salvar alterações no console, ou permitir que o usuário personalize a exibição, a forma como ela vai aparecer na tela para ele. Tá? Aqui você pode alterar também o ícone do console, se você tiver algum outro ícone, ou pode procurar no sistema. Alterar um nome também para o seu console. Por exemplo, vou chamá-lo de console de teste. Clique em aplicar, dou um OK. Já mudou o nome aqui em cima. Então, feitas as configurações e escolhidas os itens personalizados desejados, eu clico em arquivo e vou salvar esse console. Você pode salvá-lo em ferramentas administrativas ou em outro lugar qualquer. Por exemplo, eu quero salvar na minha área de trabalho. E vou salvá-lo com o nome de teste. Veja que esse é o nome do arquivo do console e não o nome da barra de título do console, o nome interno do console. Tá? Pode ser diferente. Então eu coloquei teste, clique em salvar, está salvo. Tá? Eu vou fechar o console aqui, minimizar e olha o console aqui na minha tela. Está ali, teste. Eu sei que dentro de teste tem backup, tem o gerenciamento da diretiva de grupo e você tem também o Active Directory. Sempre que eu precisar de uma dessas ferramentas,
em vez de fazer todo esse caminho, iniciar ferramentas administrativas e ficar procurando uma por uma aqui, basta abrir o console teste, tá? Eu já tenho as 3 ali dentro disponíveis. É só usar, só expandir e começar a usar. Elas têm a funcionalidade total e completa aqui dentro, tá? Legal, pessoal? Então o console MMC é uma ferramenta bem legal para te auxiliar no gerenciamento, facilitar o seu trabalho no dia a dia. Beleza? Então, espero que você tenha entendido como fazer para trabalhar com o console MMC. Tá? Aproveite para se inscrever no nosso canal e também acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br, onde além dos vídeos do YouTube ordenados, nós temos algumas apostilas em texto, tá? Em PDF e algumas coisas para você ler na tela também. Um material bem legal. Então, obrigado por assistir e até a próxima.